Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Papo de Química. Eu sou o professor Edson Souza, do Instituto Federal de Pernambuco. Eu sou Maria Fernanda, Mafê, aluna do curso de Química do IFPE. E eu sou Milena Fernandes, aluna do curso de Farmácia da UFPE. Hoje, o tema parece pequeno, mas derruba muita gente em prova: crioscopia. E já começa com uma daquelas situações bem do dia a dia. Gelo na estrada, sal e a pergunta clássica: por que isso funciona? Ou então, por que colocar sal no gelo faz ele derreter mais rápido? Parece mágica, mas é química pura. E melhor ainda, é uma química que costuma cair em prova. Então hoje a gente vai entender o fenômeno e sair daqui sabendo resolver questão. E já aproveita, se esse episódio te ajudar, segue o Papo de Química aí na sua plataforma e compartilha com aquele amigo que sempre trava em coligativas. Imagina uma estrada congelada, está tudo coberto de gelo. Aí vem alguém e joga sal por cima. E mesmo com frio, o gelo começa a derreter. A primeira reação de muita gente é: ué, mas não deveria continuar congelado? Pois é, e é aí que entra a crioscopia. Crioscopia é a propriedade coligativa que explica por que o ponto de congelamento de um solvente diminui quando a gente dissolve um soluto não volátil nele. Traduzindo, colocou soluto não volátil, o líquido passa a congelar em temperatura mais baixa. Ou seja, ele precisa esfriar mais do que antes para ele virar um sólido. Então o sal não derrete o gelo diretamente? Não, ele faz algo mais interessante. Ele impede que a água congele naquela mesma temperatura. Assim, ele desloca o ponto de congelamento. E aí, o gelo acaba derretendo. Isso porque aquela temperatura já não sustenta mais o estado sólido. É mesmo, é? É verdade. Agora, vamos olhar isso de perto, no nível microscópico. Para um líquido virar sólido, as moléculas precisam se organizar de uma forma bem específica, formando uma estrutura ordenada. E quando entra o soluto? Essas partículas ficam no meio do caminho. Elas interferem nessa organização. O resultado disso fica mais difícil formar um sólido. E na prática, isso significa uma coisa só: precisa baixar mais a temperatura para congelar. Então se liga e guarda isso aí. Quanto mais partículas dissolvidas, menor tende a ser a temperatura de congelamento. Não é sobre o tipo de substância em si. É sobre a quantidade de partículas que ela gera na solução. Você entendeu, velho? É claro! Agora que a ideia está clara, a fórmula matemática deixa de ser assustadora. O abaixamento crioscópico é dado por ΔTc é igual a Kc vezes W vezes I. Vamos traduzir isso sem sofrimento? O ΔTc é o quanto a temperatura de congelamento diminui. Kc é uma constante característica do solvente, é a constante crioscópica. Depende do líquido que você está usando. W é a molalidade, basicamente quantos mols de soluto por massa de solvente, em quilogramas. E o I É o fator de Van 't Hoff. Ele indica em quantas partículas o soluto se transforma na solução. I got it. Portanto, um soluto que não se dissocia. Como ele não se dissocia, o fator I é igual a 1. já um sal, como o NaCl, Sabemos que o NaCl dissolvido em água, há uma dissociação nos íons Na+, e Cl-. Então, idealmente, o fator I é igual a 2. E isso significa mais partículas. logo maior efeito crioscópico. Yes! Atenção, galera, se liga aí. Na prática, esse valor de I, o fator de Van 't Hoff, nem sempre é perfeito. Porque pode haver interação entre íons, pares iônicos. Então, o valor real costuma ser um pouco menor que o ideal. E para fechar a conta, se liga aí, a temperatura de congelamento da solução é igual à temperatura do solvente puro menos a variação de temperatura, o ΔTc. Quer um exemplo clássico? A água pura, ela congela a 0 graus Celsius. Se o ΔTc for 2 graus Celsius, A solução vai congelar a menos 2 graus Celsius. Agora vamos ver isso com número, bem estilo prova. Imagina uma solução de água com um sal dissolvido, com molalidade de 1 mol por quilograma. para a água, o Kc, que é a constante crioscópica, vale aproximadamente 1,86 graus Celsius por quilograma por mol. E se for um sal como o NaCl, que se dissocia nos íons Na+, e Cl-, a gente considera o I igual a 2.
Então, o ΔTC vai ser igual a 1,86 vezes 1 vezes 2. Ou seja, ΔC é igual a 3,72 graus Celsius. Ou seja, a água que congelava a 0 graus Celsius Agora vai congelar a aproximadamente menos 3,7 graus Celsius. Percebe? Não é mágica, é quantidade de partículas. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Agora, vamos trazer isso de volta para o cotidiano, a estrada com gelo. Ao jogar sal, você diminui o ponto de congelamento da água. Então, mesmo estando frio, aquela água não consegue permanecer sólida e o gelo derrete. E como é que acontece no sorvete? O açúcar também abaixa o ponto de congelamento. Além disso, ele ajuda a evitar a formação de cristais grandes. O resultado é uma textura mais cremosa. Hora do antitombo. Clássica. Se a temperatura final é negativa, o ΔTC também vai ser negativo? Não, nada disso. ΔTC representa uma queda de temperatura, um abaixamento na temperatura. Então, ele é tratado como um valor positivo na fórmula. Yes! Outra pegadinha. Confundir molaridade com molaridade. Aqui é molaridade. Depende da massa do solvente, não do volume da solução. I got it! Vamos agora a um mini desafio rápido. Duas soluções com a mesma molaridade, uma com glicose, outra com NaCl, cloreto de sódio. Qual tem menor temperatura de congelamento? Pausa para pensar. Se tem mais partículas dissolvidas, A few moments later. E a resposta é a solução com NaCl. Porque o NaCl gera mais partículas. Ele se dissocia em Na+ e Cl-, ou seja, o I é igual a 2. Então, isso é o que manda, a quantidade de partículas. E agora o resumo final em forma de mantra. Nas propriedades coligativas, o que importa é o número de partículas. se tem mais partículas dissolvidas, menor é a temperatura de congelamento. E no caso da crioscopia, Menor é a temperatura de congelamento. Você entendeu, velho? É claro! No próximo episódio, a gente continua nas propriedades coligativas, agora com ebulição. Se esse episódio fez sentido pra você, já segue o Papo de Química e manda pra alguém que também precisa entender isso. E, se você puder, dá uma forcinha, avalie a gente aí na sua plataforma. Isso ajuda muito o projeto a chegar em mais gente. A gente se vê no próximo episódio. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.